sejam bem-vindos ao Câmera Aberta, um programa que irá abordar novidades e abrir discussões sobre o mundo do marketing e da educação. Eu sou a Andréia Tavares e estarei à frente do Câmera Aberta. Nesse primeiro episódio, nós iremos falar sobre um tema bastante corriqueiro nas salas de aula, que é a educomunicação. E para isso, nós teremos uma convidada especial para que a gente possa discutir sobre o assunto. Ela é do canal Imagem e Comunicação e, além disso, ela é consultora de comunicação em dress code, possui vivência na área de educação há mais de 15 anos, tem MBA em comunicação e produção de moda, com foco no dress code corporativo, é especialista em educação social e terminou recentemente uma complementação pedagógica em letras, na qual concentrou seus estudos no tema educomunicação. E além disso tudo, ela também faz parte da equipe Bern. Faltou alguma coisa, Gisele? Não, acho que você foi até generosa. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Câmera Bern. Olha a responsabilidade. Eu gostaria que você falasse justamente o que é educomunicação, explicasse melhor esse termo. Ótimo. Muito obrigada, né? Eu que tenho que agradecer, é uma imensa alegria, um prazer fazer parte desse projeto, né? E também fazer parte dessa equipe. Olha, falar de educomunicação é muito gostoso, porque você disse muito bem, é um tema que vem assim sendo corriqueiro nas salas de aulas, mas é um tema que veio na verdade para somar e ajudar realmente na proposta e no processo da educação. Educomunicação, então, ele é uma linha de intervenção que vem auxiliar e facilitar o entendimento e a compreensão da educação com o auxílio da comunicação. Então, a educomunicação ele vai abrir uma porta muito grande para que possamos entender e usar a educação dentro das mídias sociais, bem como as mídias sociais para a educação. Então, é a oportunidade que nós temos de produzir alguns conteúdos educativos, né, e apostá-los usando aí como benefício também a própria mídia, a própria comunicação. Entendi. O que eu sempre percebo pelas experiências que eu tenho é que quando a gente fala sobre tecnologia para o professor, muitos ficam com receio de utilizá-la na sala de aula. De que forma que eles vão fazer isso? Até porque a geração que hoje está aprendendo é uma geração que a gente chama de multitelas. Ou seja, no mesmo momento que ele está utilizando o celular, ele está conectado na internet com o notebook e está assistindo uma televisão. Então, assim, ele tem bastante informação de forma bem rápida. Então, precisa ser passada uma mensagem para ele rápida, para que ele consiga absorver essa informação. Sim. É o mesmo caso da educação, uma matéria nova. E o que eu percebo é que alguns professores têm um pouco de receio ainda de utilizar a tecnologia, até porque muitos alunos conhecem a tecnologia porque já nasceram imersos na tecnologia e alguns têm esse medo de o aluno vai saber mais do que eu, alguma coisa nesse sentido. Você também tem essa experiência de que, como que você vê, na realidade, o professor versus tecnologia dentro das salas de aula? Olha, a primeira coisa é realmente o professor perceber que a educomunicação ela vem para auxiliar, somar, ajudar nessa proposta. É por isso que nós também vamos falar que a educomunicação é um campo teórico e prático, né? Então, um campo teórico e prático que visa essa intervenção. Depois, é necessário que o professor ele não tenha medo de ousar. Você disse muito bem, quando nós estudávamos, né, quando nós estávamos dentro de uma sala de aula de educação regular, nós ouvíamos falar que fazíamos parte da geração Y, né, e que os nossos pais eram da geração baby boomers, aliás. Hoje nós não temos isso, hoje nós temos a geração, como você disse, multitelas. Então nós temos aquele aluno que ele é antenado e conectado a muitos suportes e a muitos meios também. O professor ele precisa acompanhar isso. Mas sabe um fato curioso, Andréia? Nós ainda hoje, infelizmente, vamos ter professores que têm esse certo medo, que têm esse certo receio. Mas vamos pensar um pouquinho? Quando que nós começamos a enxergar a educomunicação? Eu vou te dizer, você sabe, há mais ou menos uns 30, 35 anos, porque a educomunicação veio para nós e ficou muito forte com o telecurso. Verdade. Não é? Uhum. O telecurso, o que era? Então era um curso passado pela televisão. Então ali eu já começo a perceber que eu posso usar a televisão em meu benefício. Eu não uso, ou melhor, a televisão não me usa, a televisão não me manipula. A televisão, ela tá ali e eu posso aproveitar de todos os benefícios que ela me oferece. É um meio para, né? É um meio para. O que o professor precisa fazer? Isso também. Então o professor ele precisa ter essa consciência de que, olha, eu tenho um aluno que está ali antenado
com séries, por exemplo. Por que não procurar, de repente, alguma série que possa me trazer complemento em sala de aula? Né? Ou eu tenho esse aluno que está ali antenado com documentário. Poxa, está ali ó, a faca e o queijo na mão, o professor de história. Vamos pensar em fazer alguma coisa, trabalhar um estudo específico e propor aos alunos, façamos um documentário. Então eu começo a usar dessas mídias sociais, né, em favor da educação. E no caso até do próprio rádio, né? Exatamente. Que no caso, né, na nossa época, o rádio era muito mais utilizado nas escolas para promover algum tipo de informação do próprio ambiente escolar, e agora a gente não vê tanto nas escolas, né? E você sabe que hoje existem vários projetos e algumas escolas que já têm adotado a rádio no intervalo. E a rádio no intervalo, o que ela é? É só um espaço para o aluno colocar as músicas que eles gostam? Não necessariamente. Na verdade, além de ser um espaço para o aluno colocar as músicas que ele gosta, é um espaço também do qual o aluno ele é protagonista. Então ele auxilia os colegas e o professor, né, na disseminação de algum tema específico. Então, por exemplo, né, certas escolas que já trabalham com a política da rádio na escola aproveitaram dessa última semana para levar, nesses momentos de intervalo, algumas dicas sobre o Enem. Poxa, olha, nós estamos mais uma vez gerando um conteúdo educativo e aproveitando do quê? Né? De uma mídia. Né? Então, olha que legal, eu estou pegando essa comunicação e aproveitando essa comunicação para fazer uso da educação. Né? Gisele, o que você comentou, na realidade também abre discussão para uma outra reflexão, que seria o quê? Hoje, toda informação que você quer está na internet. Então, eu estou com dúvida em alguma coisa. Jogo na internet e já acho sobre o assunto. Não era que nem na nossa época que a gente ficava procurando as informações na enciclopédia, né? Verdade. Então, assim, tudo que eu quero eu jogo na internet e acho. Então, o que eu vejo hoje é que a função da escola, na realidade, é fazer o aluno pensar. Então, ter o senso crítico daquela informação que ele está recebendo. Porque hoje em dia, a quantidade de informação é muito grande que a gente absorve. Então, assim, tem essa questão também que o aluno acaba se colocando nesse papel de protagonista e fazendo essa reflexão. Porque eu aprendo o que eu aprendo, já que tudo que eu quero está na internet. Então é justamente isso que eu acredito que falta da escola, realmente passar isso para o aluno. Colocar talvez o cotidiano dele dentro da sala de aula, porque o motivo da gente aprender é para a gente poder viver melhor. Então se a gente não consegue transcrever o conhecimento dentro da sala de aula para o nosso dia a dia, realmente fica muito difícil. Sim. Eu acredito também que essa ligação, que esse link faz com que o aluno tenha mais vontade de aprender, mais interesse em saber o que acontece no dia a dia dele. Por exemplo, a química, a física, a matemática. A matemática que é um dos assuntos mais terríveis Sim. em sala de aula. Então, assim, será que a matemática seria tão terrível se a gente colocasse ela dentro do cotidiano do aluno? Se a gente ensinasse finanças? Por exemplo, talvez o Brasil está do jeito que está, também porque muitas pessoas acabaram não fazendo uma poupança, não gastando muito cartão de crédito, fazendo um monte de coisa, mas por quê? Porque a gente não tem o costume, o brasileiro não tem essa cultura de finanças, de aprender sobre isso. E poucos colégios colocam essa matéria na grade escolar. E é super importante, super interessante saber sobre investimento. Eu tenho uma mesada que eu ganho 10 reais, 20 reais, eu quero comprar tal item. O que eu posso fazer para poder economizar? Então, assim, são cálculos que faz com que o próprio aluno tenha interesse de aprender matemática, de aprender finanças, porque tem um objetivo que está linkado com o dia a dia dele. Uma das experiências que eu tive foi num evento que eu participei, chamado iClock. Mas ele é super interessante, ele acontece todo ano. Como que funciona? Os professores, que são os protagonistas, e vão compartilhar todas as experiências que eles tiveram em sala de aula que deram super certo. Projetos, ideias para outros professores se ouvirem, ver que é legal e adequar no colégio deles, na instituição de ensino deles. E um dos professores me chamou muita atenção, 2 professores na realidade. Por quê? Porque eles eram de escolas públicas, não desmerecendo, mas porque às vezes a gente tem um preconceito de achar que só escola particular tem professor de qualidade. Verdade. E muito pelo contrário, o professor de escola pública tem 2 desafios. O primeiro é ter o respeito dos alunos, porque o de escola particular também, mas o perfil do aluno é diferente. Sim. E além disso também fazer com que o aluno queira aprender, porque o aluno só aprende se ele quiser.
Então, eles tiveram a ideia de usar a tecnologia em prol da sala de aula. Um deles foi uma professora de literatura, que ela utilizou do QR Code e daquela febre que estava o Pokémon GO, sabe aquele joguinho que o pessoal saia correndo? Então, e aí ela espalhou o QR Code na instituição inteira, que eram livros que os alunos precisavam ler, e eles começaram a fazer parte da brincadeira e ir atrás dos QR Codes, e tinham que ler alguma passagem de texto para poder fazer depois uma avaliação. E deu tão certo que depois, fora do período escolar, eles acabavam indo na escola para buscar, porque virou realmente tipo, uma competição entre os alunos, e os pais também começaram a participar da brincadeira. Um outro exemplo foi de um professor de história, que eu tinha que passar a matéria sobre a descoberta do Brasil, e ele começava a perceber que realmente o WhatsApp está muito na vida de todo mundo hoje em dia, ainda mais os alunos. O que ele pensou? Ao invés de eu brigar com os alunos, eu vou utilizar isso em prol da minha matéria. Ele dividiu os alunos em grupos, e nos grupos ele nomeou cada um como, você vai ser o Dom Pedro, você vai ser a Leopoldina, você vai ser isso e tal. Exatamente. E assim, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que comentar sobre a história do Brasil no WhatsApp, de forma informal mesmo, e aquilo ajudou ao que? A absorver o conhecimento. Porque é uma tecnologia que está no dia a dia do aluno. Sim. Você também tem outras experiências? Tenho sim, e aí eu gostaria de comentar que, veja que interessante, então, nos dois casos que você falou, tanto a professora de literatura quanto o professor de história, eles souberam usar, né, então, essas mídias. Então, eles fizeram exatamente o que propõe a educomunicação, que é você aproveitar dessas mídias para conseguir uma intervenção para a educação. Então, veja, eu tinha um conceito, né, olha, eu sabia que o WhatsApp é para isso, nós fazemos uso do WhatsApp, né? E de repente nós pegamos esse conceito e colocamos ele em prática. Isso também é educomunicação, né? E eu tenho um exemplo de um professor de uma escola pública também. Esse professor, ele dava aulas de químicas, e ele começou a perceber que ele não estava conseguindo mais estimular os seus alunos. Então, ele não conseguia mais fazer com que os alunos tivessem atenção às suas aulas. E ele observou o seguinte, ele falou, poxa, o que eu posso fazer? Um dia, voltando para casa, ele começou a observar a esposa fazendo bolo. Ele sempre via aquela esposa fazendo bolo, cozinhando N coisas. Naquele dia, ele teve atenção. E tendo atenção, ele começou a perceber como que ela fazia a separação dos ingredientes. Ele decidiu perguntar. Ele perguntou quando ela estava separando a clara da gema do ovo. E ele perguntou por que ela fazia aquilo. Ela disse, olha, porque a clara ela é mais fraca, a gema é muito mais forte. Se eu colocar a clara com a gema, elas vão brigar e o efeito que eu quero da clara eu não vou conseguir. Ok. Depois ele percebeu que ela separou os alimentos, os ingredientes secos e tal, e na hora em que ela estava adicionando a farinha, ele perguntou por que você não vai colocar o fermento também? Ela disse, lembra que eu te falei sobre a gema? Ele falou que lembrava. Então, o fermento também é mais forte. Se eu colocar o fermento agora, todos esses alimentos mais fracos, eles vão assustar o fermento e ele não vai ter o resultado que eu gostaria que ele tivesse. E ele ficou assim, e ele começou a pensar, pera, mas tudo isso é química. E aí ela pôs o bolo no forno e ele foi percebendo tudo aquilo. Ele falou, não, eu tenho reações químicas aqui. Eu posso usar isso na sala de aula. E aí então, na aula seguinte, ele foi para a escola, levou todos os ingredientes para se fazer um bolo e falou para os alunos, hoje nós vamos ter uma aula diferente. Levou os alunos no laboratório de química, levou um forninho portátil para a escola e falou, nossa aula vai ser aqui, só que nós vamos filmar. Então, olha que legal, então ele não só estimulou os alunos com o assunto receitas de bolo, que lógico, no início não foi muito bem aceito pelos alunos, mas o fato dele mostrando o que acontecia, as reações de cada um daqueles alimentos, e mostrando para aqueles alunos que sim, ali nós tínhamos a presença da química, a presença da disciplina que ele lecionava, e a oportunidade de fazer com que esses alunos depois se assistissem, para o professor foi fundamental. E ele percebeu, aqui eu tenho um caminho para trabalhar. Eu posso fazer uso também dessa tecnologia para melhorar a minha dinâmica em sala de aula. Então assim, é realmente fazer uso daquilo que nós temos. A comunicação ela está aí, e ela está aí para que nós possamos utilizá-la, né? Para que nós possamos realmente fazer com que ela não só faça parte da nossa vida, mas facilite
o processo da educação. Então, se os professores começam a entender que eles podem lecionar a partir da comunicação, que eles podem fazer uso da comunicação, né, dentro da sala de aula, muitas coisas vão ser melhoradas nas escolas, né? Outra coisa que eu lembrei, André, por exemplo, né, temos aí o conteúdo de física. Infelizmente é um conteúdo pouco atraente pelos alunos, mas não é verdade? Mas o professor ele pode aproveitar também. Então, você falou do celular. Peça ao seu aluno, ao término de uma aula, ao término de um dia letivo, peça ao seu aluno para, indo para casa, observar a movimentação da rua, os carros, né? Os carros que estão fluindo, os carros que tem que parar, de repente no semáforo, aquele carro que vai bruscamente. Aproveita o seu celular e faça uma filmagem, isso é rápido, 5 segundinhos, né? Olha, não consegui fazer a filmagem dos carros. Poxa, mas eu estou vendo no ponto de ônibus, na hora em que eu cheguei, ou na hora em que o meu ônibus parou ao lado, a sombra mudou de direção, então o sol mudou de direção, aliás, então a sombra do ponto de ônibus ela vai caminhar. Aquilo também dá para fazer, gera material para discutir em sala de aula e trabalharmos ali aceleração, desaceleração, movimento retilíneo uniforme. Olha quantas coisas que esse professor pode aproveitar se ele também for ousado o suficiente para permitir que o aluno leve para a sala de aula aquilo que ele gosta, aquilo que ele está habituado. Que faz parte do dia a dia dele, Exatamente. Né? Então veja, o professor ele começa a perceber que o celular, né, aquela referência, aquele suporte, ele não é um inimigo, ele é um aliado. Né? E ele ainda vai permitir que o aluno use o seu celular para produzir conteúdo de educação. Olha que legal! Então são duas coisas que esse professor consegue fazer. Basta que ele não tenha medo e seja ousado. Bom, a gente vai encerrando, né, esse primeiro episódio do Câmera Bear. E para a gente poder encerrar, eu quero que você conclua, mediante todas as reformas que estão tendo no mundo da educação, você acredita que a educomunicação vai ser um assunto mais abordado dentro da sala de aula nos próximos 5 anos? Eu acredito e eu espero que seja assim, porque se nós formos olhar, hoje ela já tem um espaço considerável. Pode ser que ainda seja difícil dentro da sala de aula, mas na educação regular. Se nós pensarmos nas graduações, ela já tem espaço, porque hoje nós temos as graduações EAD, né? E quando a graduação EAD chegou, ela chegou com muita resistência. Nós víamos de maneira bem negativa a educação EAD, né? Não só assim os leigos de maneira geral, né? Mas a população como um todo e até mesmo assim o próprio Ministério da Educação ainda não conseguia falar exatamente o que era aquela educação, o que era aquela metodologia de ensino à distância. Hoje não. Hoje dentro da educação presencial, da graduação presencial, aliás, nós temos uma disciplina EAD. Algumas escolas de educação regular, né, elas trabalham a agenda online. Verdade. A agenda online é uma porta da educomunicação efetiva na sala de aula, né, dentro da escola de maneira especial. Além de promover que o aluno possa acompanhar tudo aquilo que é desenvolvido em sala de aula, bem como a sua família, também auxilia o próprio professor a se valer dessas ferramentas. Até o material didático digital, Verdade. que algumas escolas também estão Verdade. utilizando, é uma forma de educomunicação. Sim, com certeza. E a gente também não pode esquecer também das próprias redes sociais que os colégios estão utilizando justamente para divulgação de marca e divulgação do dia a dia do aluno. Verdade. Porque isso faz valer também o próprio pai acompanhar o que está acontecendo enquanto está trabalhando, o que está acontecendo com o filho e também como uma ferramenta de comparação com outras instituições de ensino, na hora que ele vai buscar a melhor escola ou até a própria faculdade, o que está acontecendo no dia a dia da faculdade, a realidade, né? Bom, e também um outro ponto é que a gente também nunca pode esquecer do próprio professor. Sim. Que o professor é o autor justamente do serviço educacional. Exato. Ou seja, ele é o marketing, né, do colégio. Verdade. Ele é a personificação do marketing do colégio. Disse tudo. Justamente tudo que foi vendido ali para o pai de serviço educacional vai ser transferido para a pessoa do professor. Então isso é muito importante também os colégios não se esquecerem. Bom, eu gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até agora. Também quero pedir para que vocês compartilhem o vídeo, nos sigam e também entrem em contato conosco. Vocês podem entrar em contato por duas ferramentas, o site, que é o agenciaber.com.br, ou por meio do nosso e-mail, que é atendimento@agenciaber.com.br. Gisele, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Até mais. Até mais.